Boa noite a todos. Estamos hoje iniciando, mais duas novas disciplinas. Essa primeira, é o ciclo 2, atividades teóricas, com o professor Geraldo Lopes Júnior. Ele é licenciado em matemática pela FENORD, Teófilo Otoni, especialista em matemática e estatística pela Universidade Federal de Lavras, é mestre, pelo Programa de Mestrado Profissional em Matemática, ProfMat, da Universidade Federal de Viçosa. Foi professor de escolas particulares e de cursinhos pré-vestibular em Teófilo Otoni. Foi professor efetivo do Estado, de Minas Gerais, de 2004 a 2012, e desde 2013 é professor do Instituto Federal do Norte de Minas, hoje lotado no campus Teófilo Otoni. Professor, é um prazer tê-lo conosco nessa pós. Seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Alexandre. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, seguinte, gente, como a melhor parte aí da fala, sobre o meu currículo, que eu gosto de enfatizar, é que eu fui professor da rede pública do Estado de Minas Gerais por um período longo, mais de efetivo foram 7 anos, mas eu fiquei, desde quando eu já estava cursando a faculdade, eu já trabalhava no Estado, Então eu tenho uma expectativa de trocarmos muitas experiências aqui durante o nosso convívio, nesse mês em que essa disciplina ela vai andar. Eu gosto mais, assim, eu estou acostumado mais com interações, eu gosto de interações, de trocar informações com os estudantes, então esse formato EAD, às vezes a gente fica meio perdido, mas mesmo assim eu vou fazer, segundo as orientações, vou fazer toda a exposição aqui e depois espero que sobre um tempo para a gente trocar algumas informações aí. Eu vou dar primeiro um apanhado geral de como vai se dar a nossa disciplina. Posteriormente, a gente vai passar para a parte do conteúdo, que está específico para essa semana, e depois peço, gentileza, que vocês vão anotando as dúvidas que tiverem, que a gente vai ter um tempo para tirar essas dúvidas, e também ao longo da semana que transcorrer aí a disciplina. Eu estou aqui vocês estão vendo aí uma projeção, que é justamente a sala, o ambiente virtual de vocês, Então tem aí uma parte inicial, o calendário do curso, que vocês já devem ter acessado já nas outras disciplinas, tem o plano de ensino da disciplina, o cronograma da disciplina e a atividade aplicada. Essa parte, para a gente não delongar muito e dar tempo de passar tudo sobre o que vai ser passado, o que é para ser passado hoje, eu só quero chamar a atenção para a atividade aplicada, Então, aliás, vou abrir aqui rapidinho o nosso plano de ensino, vocês já têm acesso lá, mas, basicamente, as atividades avaliativas, elas são compostas vou aqui na parte de avaliação, é composta pelos fóruns, Assim como foi nas outras disciplinas, vocês têm 4 fóruns lá, cada um valendo 5 pontos. Tem a atividade aplicada, que é o que eu vou chamar bastante atenção para falar aqui rapidinho, antes da gente iniciar. Avaliação online, pelo que eu vi na outra disciplina, lá não teve uma avaliação online, também vou falar a respeito, e a autoavaliação. Então, primeiramente, sobre essa atividade aplicada. Os fóruns, imagino que vocês já tenham uma boa noção de como funciona, e vou falar sobre essa atividade aplicada. A atividade aplicada, basicamente assim, como que as aulas vão se dar? Vocês fizeram 3 experimentos nas disciplinas do ciclo anterior. E esses experimentos, elas têm teorias envolvidas. Então, a gente vai trabalhar nessa semana a teoria relativa ao primeiro experimento, que é basicamente probabilidade. Tem um pouco também de função quadrática, a gente vai trabalhar um pouquinho também, mas hoje, basicamente, sobre probabilidade. Na segunda semana, sobre o modelo de despoluição, Então, a gente trabalha com a teoria relativa à função exponencial, função logarítmica, dá para trabalhar também a parte de sequências, principalmente progressão geométrica. E no último, que é o desafio geométrico, a gente trabalha com ângulos e polígono regular. Então, a minha ideia é que vocês farão, para essa atividade aplicada no valor de 40 pontos, vocês têm até o dia 14 para fazer o envio dessas questões, que será enviado por um link, que vai estar aberto para vocês lá na terceira semana. Vocês irão elaborar uma questão para cada um desses itens aqui. Tá? A ideia é que seja uma questão contextualizada. Vamos pensar, vocês são docentes aí já atuando
na rede pública, mesmo que não atue com esses conteúdos especificamente, mas a ideia é que vocês já usem a criatividade aí para elaborar questões relativas a cada um desses itens, né? Pode ser, né, por exemplo, aqui, função exponencial e logaritmo. Pode ser que na mesma questão cobre as duas coisas, tá? Por isso que eu coloquei um e ou aqui, tá? Então, são 3 questõezinhas que vocês vão ter que elaborar. A ideia, né, é que a gente possa construir aí um banco de questões. Se a gente pegar o número de alunos aí e multiplicar por 3, a gente vai ter um banco de questões bacana que a gente pode usar nas nossas aulas. A ideia minha, inclusive, é usar as questões de vocês aí nas minhas aulas, que eu também leciono aqui para o ensino médio. Tem aqui as instruções específicas para a elaboração dessas questões, né? É óbvio que o critério de avaliação vai cobrar que essas questões, além de serem inéditas, que elas, né, cumpram essas exigências aí, essas orientações, mas é tranquilo. Vocês, imagino que vocês já façam isso no dia a dia, caso vocês já trabalhem com esse conteúdo, tá? Uma outra, eu acho que também seja uma novidade, é que, como eu disse para vocês, eu gostaria muito dessa troca de experiência, né? Eu tenho ideias de fazer pesquisas mais à frente sobre. Já trabalhei com formação de professores, já fui estudante de formação de professores da rede pública, então é uma área que eu gostaria de pesquisar a respeito. Então, a gente vai estar disponível aqui, né, toda quarta-feira, né? Então, tem um seminário um dia, no outro dia eu estarei disponível por uma videochamada, assim também, a gente pode até gravar para disponibilizar posteriormente, para a gente fazer essa troca de experiência, resolver algumas questões relacionadas ao conteúdo que foi explicado. Então, é um plantão mesmo em que a minha ideia, né, é ter mais essa proximidade com vocês, além dos atendimentos que vocês já devem ter, né, no fórum de Tira Dúvidas lá com a professora Denise. Tá bom? Então, qualquer dúvida que tiver sobre isso, sobre a atividade avaliativa, vocês poderão estar questionando. Com relação à avaliação online, serão também as instruções serão passadas, mas basicamente é sobre os conteúdos que a gente está vendo referentes aos 3 experimentos. Eu vou interromper aqui essa apresentação e iniciar a nova, que já é do conteúdo dessa semana, referente ao jogo dos discos, né? Só um minutinho. Bom, vocês já estão vendo na tela aí a apresentação que é referente a esse webinário de hoje. E como foi colocado anteriormente, nós teremos essas 3 semanas. A primeira semana eu vou falar da teoria relativa ao primeiro experimento, o jogo dos discos, que é a aula de hoje. Na próxima semana, sobre o modelo de despoluição. Na próxima semana não tem o carnaval, né? Na próxima semana de aula. E na penúltima semana será sobre o desafio geométrico. E para fechar, lá na 4ª semana do curso, a gente faz um apanhado geral, tira dúvida. Se vocês entenderem que é necessário, a gente coloca lá uma lista de questões para vocês terem uma noção de como será a prova online, tá? Para a gente fazer um trabalho bacana aí, né? De interação e de entrar mesmo na teoria desses conteúdos. Vamos lá, vamos iniciar aqui. Como já foi apresentado, essa parte aí vocês já têm, já ouviram, né? Bom, recapitulando aí então, o que vocês fizeram na disciplina do professor Antônio Marcos? Vocês fizeram o experimento do jogo do disco, vocês viram, né? A parte experimental, em que basicamente, né? Não lembro. Parece que alguém levantou a mão. Eu vou dar o segmento aqui, pessoal, na ideia de expor. Aí eu vou tentar ser breve, que a gente vai ter tempo para a gente interagir. Bom, mas basicamente sobre o experimento, vou só relembrar rapidinho, você tinha que fazer lançamentos, né? Usava até o próprio piso lá da escola. Poderia, no caso, que está uma fotinha de CDs, e se o disco caísse de forma que não houvesse interseção com as linhas, né? Com os rejuntes, né? No caso, que seriam os rejuntes lá dos pisos, seria um evento favorável, caso haja interseção, um evento desfavorável. Bom, então o que é de novo nesse ciclo? Aqui nós vamos determinar precisamente qual é a probabilidade desse lançamento ser favorável, né? Utilizando o conceito de probabilidade geométrica. Ou seja, nós faremos uma abordagem teórica, né? Assim,
pensando lá na prática de vocês, depois que vocês fizerem o experimento, aí o aluno vai perguntar, professor, mas para que preocupar com a abordagem teórica, assim, que a gente já viu lá na prática, como que funciona, consegue calcular essa probabilidade, mas a ideia é pensar, né, numa redução de custos para situações diferentes, situações inclusive mais complexas, eu não precisar fazer todo aquele experimento. E também para você ter uma visão geral, né, que vai servir para qualquer dimensão, porque se eu generalizo, eu posso pensar aí que tanto o tamanho da malha, do quadrado, ou do tamanho do disco, ele pode variar, que eu vou ter essa informação de forma precisa. Então, pessoal, para a gente iniciar essa nossa generalização, nós vamos primeiro imaginar aquela malha como sendo um quadrado de lado L. Nós vimos que lá no experimento dava para fazer com dimensões diferentes, vocês fizeram provavelmente com dimensões diferentes. Teve um lá que foi com 30 centímetros, pelo que eu vi lá no material passado. Ah, tá. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante. Se você for lá na disciplina, você vai lá no caderno da disciplina, fica parecendo que é o mesmo material anterior, mas ele é uma continuidade, tá? Então, o material que está disponibilizado na sala virtual aí de vocês, ela é uma continuação daquele material anterior. Parece o mesmo, mas não é. Você vai ver que já começa na página, se não me engano, 33 lá. E aí aqui eu estou pegando, inclusive, pedaços do próprio texto. Então aqui a gente está generalizando. A gente está pegando uma malha de um quadrado de lado L. E eu vou pegar um disco, né? Vou pegar um disco aqui também, generalizando, de diâmetro D. Esse diâmetro, ele pode variar do jeito que eu quiser. Posso pegar um disco maior, um disco menor, assim como eu posso variar também o comprimento do lado do quadrado. Vocês vão ouvir um pequeno ruído aqui agora, porque minha esposa está chegando aqui. E, obviamente, se esse disco tocar na malha, houve uma interseção, é um evento desfavorável. Algumas situações, você já pode induzir o seu aluno, né? Imagine que vocês fizeram isso no experimento, ele já vai perceber de cara. Se esse diâmetro for igual ao lado do quadrado, você já vai haver interseções. Essas interseções, no caso aqui, se o diâmetro foi exatamente igual ao lado, já dá para ter aí, perceber que ele pode ser incluso, né? Pode estar inscrito, esse círculo pode estar inscrito dentro do quadrado, já vai haver aí 4 interseções. Obviamente, se ele for maior, se o diâmetro for maior do que o lado, aí que não tem possibilidade mesmo. Algumas conclusões aqui a gente já pode chegar de forma precisa, né? Qual que é a probabilidade para um caso em que o diâmetro seja maior ou igual ao lado? Se o diâmetro for maior ou igual ao lado, automaticamente, acho que com facilidade os alunos chegarão à conclusão que a probabilidade é nula. Isso nos faz crer que esse diâmetro ele tem que estar compreendido entre 0 e L, né? Não coloquei aqui o intervalo 0 aberto, aberto no 0, porque, né, não faz sentido um diâmetro nulo, aí seria um ponto e não um disco, né, um bidimensional, você estaria caindo aí para adimensional. Bom, dando continuidade, agora imagine que nós vamos fazer o seguinte, ó, imagine a figura de um disco que foi lançado e está parando sobre um dos quadrados do quadriculado. Pense no disco confinado nesse quadrado em todas as posições possíveis, tocando ou não as bordas do quadrado. Vou pegar essa figura aqui, ó. Se você ver as pequenas sombras aí, eu estou colocando posições diferentes desse círculo dentro do quadrado, né? Em nossa abordagem teórica, nós podemos considerar que lançar um disco em um quadriculado seria o mesmo que lançar um ponto, que na verdade seria o centro desse disco, em qualquer um dos quadrados do quadriculado, né? Então, eu estou tentando generalizar, mas pegando um quadrado específico e trabalhando como seria esse lançamento. Aí eu posso extrapolar para os demais, né? Qualquer um dos demais quadrados dessa malha, desses ladrilhos aí onde que foram lançados os discos. E aqui a gente está fazendo para quadrado, mas isso serviria também para qualquer outro tipo de composição lá, né, dos ladrilhos, se fossem retangulares, triangulares, etc. Bom, eu vou pegar aqui
eu fiz uma para a gente aqui, um efeito, que se eu conseguir abrir, acho que acho que vai ficar fácil para a gente tentar visualizar aqui. A gente vai trabalhar muito com GeoGebra. Imagino que vocês todos já tenham algum conhecimento aí sobre o GeoGebra. Eu fiz aqui uma simulação para ficar fácil o entendimento com relação a esse lançamento. Então, tem aqui o azulejo, eu peguei um azulejo específico e tem aqui o disco. E esse disco ele vai ser lançado aqui dentro do quadrado. Aqui eu tenho eventos favoráveis, favorável, caiu aqui desfavorável, né? Não favorável, houve interseção, é desfavorável. Mas eu tenho que procurar raciocinar para eu resolver esse meu problema, quando que esse disco caindo, qual seria a região que ele caindo será sempre favorável. Para isso, a gente pode imaginar o seguinte, ó, vou fazer uma pequena animação aqui, criar um rastro aqui nesse ponto do centro, e vou pensar o seguinte aqui, ó, dar um clique aqui para ele poder movimentar. Tá aqui. Então, esse aqui é o máximo para cima que ele pode ir. Para a esquerda, o máximo que ele pode ir seria esse, até quase tangente aí, né? A gente pensa no valor, tocar, só que intervalo aberto. Para baixo, o mesmo raciocínio. Para a direita, mesmo raciocínio. Para cima, mesmo raciocínio. Vou ter o máximo até esse ponto aqui, até fechar essa região. Aí eu consegui observar que o centro, ao movimentar o centro desse disco, eu formei um quadrado. Qualquer lugar que eu parar esse centro do meu disco dentro desse quadrado, eu terei um evento favorável. Então, o raciocínio começa, para a minha generalização, ela parte daí. Agora, qualquer posição que o disco parar, de forma que o centro desse disco fique dentro desse quadrado, eu consigo afirmar que eu vou ter um evento favorável. E aí, para resolver essa minha situação, eu consigo, deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Eu consigo fazer algumas deduções aqui, né? Então, olha só, aquele movimento gerou um quadradinho lá, que eu consegui visualizar. Esse quadradinho, eu consigo chegar no valor do lado desse quadradinho, porque o máximo que eu posso chegar aqui nesse ponto, esse que eu estou circulando aqui, ó, dá para você visualizar que é justamente o raio do disco. Isso serve tanto para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, eu consigo definir que esse quadradinho, que é a minha área interessante, a minha área favorável, ele tem ele tem um lado de comprimento L menos D, que é o lado do quadradão, menos o raio daqui e o raio de lá, dá um diâmetro. Então, é o lado menos o diâmetro. Então, eu consigo, pensando por probabilidade geométrica, né? O que seria a probabilidade geométrica? Tem duas regiões. Eu quero saber o seguinte: eu quero pegar um ponto qualquer dessa área B, considerando que essa área B está contida dentro da área A. Qual que é a probabilidade de escolher um ponto aleatoriamente de encontrar um ponto em B? Né? Pelo conceito fundamental lá de probabilidade, considerando que todos os eventos são equiprováveis, né, tem a mesma possibilidade, a mesma probabilidade de ocorrer, a gente pode dizer que é sempre, né, o que eu quero pelo todo. O que eu quero seria a área de B e o todo a área de A. Então, isso é a definição de probabilidade geométrica. A área de B pela área de A. Pensando dessa forma, eu posso chegar na área que eu estou querendo lá. A área, em função do diâmetro do disco, será a área do quadrado de lado L menos D, dividido pela área do quadrado de lado L. Né? A área que eu quero, que é favorável, é a área desse quadrado interno aqui, dividido pela área do quadrado todo. Lembrando que eu sempre estou pensando que eu estou fazendo para um quadrado, mas automaticamente, como todos são quadrados, eu posso expandir isso aí, né? Eu posso extrapolar esse raciocínio, e essa probabilidade vai se valer para toda a malha, independente da dimensão lá, né? Do pátio da escola que você estaria fazendo esse experimento. E aí eu chego na fórmula aí de probabilidade
em função do diâmetro desse disco, que será o lado do quadradinho, L menos D ao quadrado por L ao quadrado. Aqui você já tem a solução para o problema lá, né? Só que a gente pode explorar mais aqui para você trabalhar mais questões lá com seus alunos. Se desenvolver essa relação aí, considerando que L é uma constante, né? Lá você vai medir lá o lado do quadrado, né? Do azulejo que está lá, vai ser um valor fixo, né? Então, considerando esse L como sendo uma constante, você consegue chegar numa fórmula em função de D, que é uma função quadrática, né? Então, dá para você trabalhar também uma função quadrática. Inclusive, a gente pode até fazer o gráfico dessa função quadrática. É meio óbvio perceber que se o lado do quadrado, se o diâmetro do disco ele tende a zero, a probabilidade ela aumenta. Do mesmo jeito, à medida que eu aumento esse diâmetro, você vai ter uma probabilidade reduzindo. E essa redução ela é de forma quadrática, a gente consegue visualizar por ser, inclusive, voltar aqui rapidinho, por ser L menos D ao quadrado, a gente consegue visualizar que isso aqui é uma raiz dupla, né? L menos D igual a zero, fica L igual a D. Por isso que lá no L, o diâmetro sendo igual ao lado, você teria onde a parábola toca o eixo das abscissas, que seria uma probabilidade nula quando o diâmetro ficou igual ao lado. Aliás, isso, o diâmetro ficou igual ao lado do quadrado. Só mais para a gente explorar um pouquinho mais isso aqui, antes da gente continuar, deixa eu voltar aqui lá no GeoGebra, para a gente explorar um pouquinho mais, que é o seguinte, ó, outra coisa que a gente pode observar, eu fiz aqui já também essa área possível, né? Projetei aqui a área possível. Então, a área possível é essa áreazinha de azul. Então, observe que eu tenho uma área aí em relação à área do quadrado grande. E eu posso fazer esse movimento, eu posso estar alterando aqui o valor do diâmetro para a gente tirar a conclusão dos nossos alunos aí com relação à probabilidade, que é meio lógico que quando a gente aumenta o diâmetro, essa área de possibilidade que ela fica mais restrita. Então, automaticamente, a probabilidade de você acertar, ela diminui. Mas também, seria até legal a gente calcular essa área aqui. Deixa eu fugir um pouquinho aqui do que eu tinha planejado, só para a gente fazer um cálculo aqui rapidinho da probabilidade, usando a fórmula que nós já sabemos, né? L menos D ao quadrado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, já vão anotando aí que a gente vai ter um momento para tirar essas dúvidas aí, tá? Bom, eu vou colocar essa probabilidade para ela aparecer aqui, só para a gente fazer algumas interpretações interessantes aqui. Vou colocar ela um pouquinho maior aqui para ficar legal. Então, tá. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar isso já em 100%, em porcentagem, mais interessante ainda. Bom, então olha só aqui, ó, eu vou... Está aparecendo aqui para vocês a probabilidade já, né, para o disco, e eu vou alterar esses valores. Tá? Então, se eu reduzir o tamanho, o diâmetro desse disco, observe que a probabilidade ela também ela aumenta, né? Porque o disco ficou menorzinho, tá? A chance de eu acertar aqui dentro é maior. Agora, olha só que interessante, que eu acho que é interessante a gente frisar isso com os nossos alunos, né? Quando a gente assiste filmes como Quebrando a Banca, aliás, quando a gente tem um circo na nossa cidade, a gente vai lá, tem aqueles jogos, vai num parque, tem aqueles jogos lá, a gente tende a pensar que não é tão difícil acertar aquilo, não. Olha, eu vou ganhar isso. Essa brincadeira do jogo dos discos mesmo, isso acontece, é comum em parques de diversão ter isso, né? Aí você vê um disco desse tamanho aqui, um quadradão desse tamanho, você já pensa assim, não é tão difícil acertar isso aqui, não. Mas observe que a probabilidade é 45%. Se a gente pensar aqui numa probabilidade de 50%, né, para ter 50% de chance de acertar, vou tentar colocar aqui, está mais de 50%. Olha o tamanhozinho do disco, se a gente for analisar em relação ao quadrado, e ainda assim a nossa probabilidade, ela é pouco mais de 50%.
Então, por isso que a gente acaba perdendo mais que ganhando, né? E faz todo sentido, afinal de contas, se existe uma instituição em que oferece prêmios para jogos de azar, como o próprio nome diz, né? Ele tem que pagar lá toda a sua infraestrutura, funcionário, então a banca tem que ganhar mais do que quem está concorrendo lá, né? Então, é algo legal para se mostrar para o aluno, para que ele possa visualizar que, às vezes, mesmo que aparentemente você tem muita chance de ganhar o prêmio, matematicamente, quando se faz lá os cálculos, verifica esses valores, você corre um risco aí, você provavelmente vai ter uma probabilidade baixa, né, de você fazer, de você ser premiado, né, com aquela situação, porque faz parte do jogo de azar. Bom, dando continuidade aí, nós vimos lá a questão da parábola, né? Que a gente pode também pensar em termos de função quadrática especificamente. A gente pode pensar também o seguinte: agora eu quero diferente, eu quero afixar o diâmetro do disco e eu quero mexer na malha. Eu quero analisar agora a malha, eu quero verificar a probabilidade em função do lado daquela minha malha, do lado do quadrado que forma a malha, né? Se a gente for isolar e ao fazer o cálculo, né, da mesma forma, vai dar praticamente a mesma função, só que a variável agora vai ser o L, você vai verificar que não é mais uma função polinomial, até porque você tem a variável no denominador, aí o gráfico é um pouquinho diferente, talvez não seja, dependendo do nível que você esteja trabalhando, não é interessante entrar mais em detalhes, né? Mas é sempre legal visualizar o gráfico das funções, independente de quais que você especificou como sendo a variável. Para fechar aqui, antes da gente iniciar o bate-papo e tirar as dúvidas de vocês, eu trouxe algumas questões que vocês poderiam resolver de forma mais rápida. No material que vocês têm acesso, vocês vão ver que dá para se fazer uma análise entre o experimental e o teórico. Lá no experimental, você achou determinadas probabilidades por tentativas, né? Você fez vários testes lá, dá para você trabalhar, inclusive, a estatística lá, se você quiser, e você agora tem o resultado exato, é o resultado correto. Esse resultado, aliás, não vou dizer que o outro não seja correto, tá? O lado é o resultado experimental, agora você tem um resultado que foi feito por abordagem teórica, ele é um resultado preciso. E dá para você calcular a margem de erro, né? Investigar por que houve aqueles erros, que já faz parte do seu experimental, né? E aqui a gente vai trabalhar algumas questões só para a gente entender como que seria feito isso na prática depois que você passou esse conteúdo para os alunos. Então, considere um jogo que dá prêmio para quem acertar o arremesso de um disco sobre uma malha quadriculada de forma a não tocar nenhuma linha da malha. A malha tem linhas de espessura desprezível, é formada por quadrados de 20 centímetros de lado e os discos possuem raio de 5 centímetros. Qual a probabilidade de sucesso em um lançamento? Aqui, a gente pode explorar também a questão da probabilidade em si. Então, fazendo esse cálculo, você utilizaria aquele... Deixa eu ver se dá para eu fazer aqui. Vamos fazer juntos aqui. Acho que seria interessante. Estou fazendo um outro compartilhamento aí, em que a gente vai visualizar, vai resolver essa questão juntos aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui já. Achei que tinha colocado aqui. Coloquei. Então, está aqui essa questão. O cálculo seria bem simples, nós já sabemos já vimos a parte teórica, já vimos que o cálculo ele é feito simplesmente a probabilidade... Vou tentar aqui para ficar legal. A probabilidade ela é dada por L menos D ao quadrado sobre L ao quadrado, né? Nós vimos que o lado foi dado que o lado é 20,
menos o diâmetro, se o raio é 5, o diâmetro vai para 10, né? Ao quadrado, isso tudo sobre 20 ao quadrado. Vou fazer esses aqui mais rapidinho, que está sem interação ainda, e depois aí vocês vão tirando as dúvidas e vão explorando mais o que mais pode ser questionado nessa atividade, né? Fazendo o cálculo aí, você vai ficar com 100 sobre 400, teremos aí 25%, é a probabilidade de sucesso para um único lançamento. Aí a gente pode explorar o conteúdo de probabilidade em si, né? Digamos agora que os lançamentos, na verdade, agora foram 2 lançamentos. Olha só, qual a probabilidade de fracassar em 2 lançamentos? Vamos pensar aí. É o mesmo caso anterior, vai dar 25% para cada lançamento. No entanto, eu quero saber qual a probabilidade de fracassar em 2 lançamentos. Aí a gente vai precisar de outros conhecimentos de probabilidade. Nesse caso, um lançamento ele é independente do outro lançamento. Consequentemente, nós temos probabilidades independentes e basta aplicar as teorias que a gente vai ficar disponível ao longo da semana aí para sanar dúvidas que porventura vocês tiverem. Eu posso pensar da seguinte maneira: se eu estou pensando em 2 fracassos aí, eu quero fracassar nos 2. O primeiro lançamento, eu vou fracassar, então seria 25%, nós fizemos a conta no item anterior, daria 1/4, eu vou fracassar no segundo também, 1/4. Por que produto de probabilidade aí, né? Então aí a gente vai, ao longo da semana, as dúvidas que vocês forem tendo, a gente vai precisar conhecer um pouquinho de análise combinatória para visualizar como que faz a construção do espaço amostral, né? A gente vai visualizar que quando as probabilidades são independentes, basta aplicar o produto delas. Então, se eu fracassei no primeiro, é 1/4. Vou fracassar na segunda também, 1/4. Vou ter uma possibilidade aí de fracassar nas duas de 1/16. Vamos pensar agora numa outra situação aqui, o seguinte: vamos imaginar que eu quero saber a probabilidade de sucesso em pelo menos um de 2 lançamentos. Então, fiz o mesmo exercício anterior, o diâmetro ele é a metade do lado do quadrado, a gente viu que quando isso acontece, dá uma probabilidade de 25%, né? E eu quero saber qual é a probabilidade de sucesso em pelo menos um de 2 lançamentos. A ideia dessa questão aqui é justamente trazer o conceito de probabilidade complementar, né? Então, vamos imaginar o seguinte: joguei 2 moedas. Qual a probabilidade de cair cara nas duas? Então, da primeira lançamento, para cair cara é 50%, um meio. Na segunda moeda, para cair cara de novo, é 50% também, então dá um meio. Um meio vezes um meio, 1/4. Então, se eu perguntasse assim, qual a probabilidade de, em 2 lançamentos, cair pelo menos uma coroa? Seria justamente o evento complementar. Porque se o primeiro evento é cair 2 caras, para cair pelo menos uma coroa é justamente não acontecer o que eu falei anteriormente. Então, para essa questão aqui, eu poderia primeiro pensar em 2 fracassos consecutivos, que aí eu resolvo esse problema. Eu quero que tenha pelo menos, né, qual a probabilidade de sucesso em pelo menos um dos lançamentos. Então, meu raciocínio seria pegar a probabilidade complementar. Então, a resposta para essa questão seria o inteiro, 100%, menos aqueles 2 fracassos lá, que é 1/4, né, vai dar lá 75% de chance. Uma outra variação, mais uma variação que eu posso ter desse mesmo problema, é, em vez de pensar em achar a probabilidade, tentar resolver aquele problema lá no início, quando vocês começaram a estudar esse conteúdo, né, que era o professor, deu aquela ideia para os alunos conseguirem recurso, né, para a formatura deles. Então, assim, eu tenho lá o disco fixo e eu quero saber, aliás, eu tenho lá o quadrado, né, da malha, lá do chão, já lá do local, e eu quero saber qual é o disco, o raio, para que o aluno tenha só 50% de probabilidade de acerto, né? Eu quero que ele tenha 50% de chance de acertar em cada
lançamento, que, né, a gente, pensando em termos de lucro, é uma probabilidade até alta demais. Isso pode ser pensado depois em probabilidades mais baixas para que a rentabilidade seja maior, né? Bom, então, nesse caso, no mesmo raciocínio, probabilidade é L menos D sobre L, tudo ao quadrado. Vou pôr aqui separado, como estava. Agora, eu já tenho a probabilidade. A probabilidade é meio, 50%. O lado eu já sei que é 20, menos o diâmetro que eu quero descobrir, ao quadrado sobre 400. E fazendo as continhas, eu vou resolver aqui. Vamos fazer aqui rapidinho. Vai ser 20 menos D ao quadrado é igual a mais ou menos raiz de 200. Fazendo essas continhas aí, eu já tinha até feito esse cálculo para a gente, e vai estar... Vou apresentar para vocês novamente o que a gente estava vendo. E está aqui, de 50%, né? Eu vou ter uma probabilidade, vou precisar aí de um raio, né, de 2,93 centímetros, fazendo o cálculozinho. Lembrando que quando faz esse cálculo, são duas raízes, né? Por ser uma equação quadrática, vai ter uma raiz lá que dá o diâmetro bem maior do que o lado, né? Ela vai ser desprezada, obviamente. E a gente ainda pode ter, no caso, quando uma malha tem espessura, né? Pensando numa situação prática, você vai lá no piso lá da escola, a escola tem um rejunte bem largo. Então, nesse caso, é interessante observar que, se eu tenho um rejunte largo, eu posso pegar um quadrado, pegando esse quadrado com esse rejunte de 2 centímetros, quando eu pegar o quadrado que está do lado do outro, esses 2 centímetros vão se dividir, um para cada quadradinho, né? E aí a nossa conta, ela vai ser... Eu até fiz, eu acho que eu fiz para vocês aqui rapidinho. Não deveria ter feito a exposição ainda, porque eu já tinha... Tá aqui. E, ó, vamos imaginar a malha, que eu já preparei a malha para a gente visualizar esse caso do rejunte largo. Então, tem aqui o rejunte está largo. Então, eu vou pegar um quadrado. Quando eu for pegar um quadrado para fazer aquela análise, aquele estudo, eu tenho que pegar o quadrado deixando espaço para o quadrado do lado, né? Então, se a gente visualizar aqui, ó, pensando no nosso exercício aqui, que tudo vale 2 centímetros, né? Aliás, 20 centímetros é o lado desse quadradinho aqui, ó. Isso aqui é 20 centímetros. E essa distância aqui, 2 centímetros. O que vai acontecer? Vai ficar 1 centímetrozinho para cá e vai ficar 1 centímetrozinho para cá. Consequentemente, a nossa probabilidade, ela vai passar a ser os mesmos, né? A área que é interessante para a gente, a área de sucesso, é o 20 menos o diâmetro, que é o 20 menos 10, só que, isso ao quadrado, só que a área agora, né, o espaço amostral nosso, a área que representa nosso espaço amostral, ele aumenta 2 centímetros, porque ele aumenta 1 centímetro para um lado, né, como a gente viu aqui, e 1 centímetro para o outro, passando a ser 20 mais 2, isso ao quadrado, e você chega na probabilidade em questão, que você está querendo trabalhar para essa questão especificamente, né? E para fechar, pessoal, aí a gente vai para as dúvidas. Aqui estão as referências, basicamente é o nosso material, tá? O material que foi trabalhado, que foi disponibilizado no ambiente virtual de vocês. Compensa ler demais, tem muita coisa lá que dá para você aplicar em sala de aula. E
Meu muito obrigado a vocês e ficarei agora disponível, né? Eu tentei ser mais rápido aí para tentar ficar um tempo maior para a gente tirar dúvidas. Lembrando que amanhã também eu estarei disponível a partir do mesmo horário para tirar a dúvida de vocês, para a gente poder trocar experiências. Quero ouvir vocês aí agora. Fico disponível aí para ouvir as perguntas. E aí, tem alguém aí? Eu faço isso com meus alunos aqui na época das ANPs, porque o pessoal não abre a câmera, né? Aí o pessoal fica sumido. Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Alguma pergunta? Sei lá, o Luiz abriu a câmera lá. Já vi que eu não estou sozinho. Obrigado, Luiz. Nesse primeiro momento está tranquilo, professor. Bacana. Vocês chegaram a ver o material? Já tinham acesso ao material, a parte teórica do material ou não? Vocês estão vendo como que seria resolvido por meio de análise agora? Joel também abriu a câmera, muito bem. Boa noite, Joel. Boa noite, tudo bem? Ficou tudo tranquilo, Joel? Deu para entender? Ficou tranquilo sim a explicação. Eu não tinha visto o material ainda, mas eu vou dar uma olhada no material, mas assim, a explicação ficou muito boa, tá? Boa noite. Boa noite, Rosberg. Boa noite. Achei muito interessante, porque a gente tinha começado a ver com o professor Antônio Marcos esse encadeamento aí da parábola, e foi interessantíssimo ver aí essa ligação com a função quadrática. Então, é bem interessante a continuidade do conteúdo. É interessante porque, como a gente viu na relação, né? Voltando aqui, até aproveitando aqui a apresentação, por ser... Deixa eu ver se consegui voltar lá aqui, ó. A fórmula em si é basicamente a probabilidade em função do diâmetro dada por L menos D ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, como isso aqui é uma função quadrática, a gente consegue ver que é uma parábola, né? E cuja raiz é uma raiz dupla para L igual a D. E fica muito claro quando você joga, pensando aí no diâmetro como sendo a metade do lado do quadrado. Que a gente pensa, né, que assim, ó, se o disco ele tem um diâmetro que é metade do lado do quadrado, o aluno ele tende a pensar que a probabilidade é 50%, mas é uma função quadrática, a área, né, é ao quadrado, então esse meio ele é elevado ao quadrado e a probabilidade é 25%. Então, por mais que o diâmetro seja apenas a metade do lado do quadrado, a probabilidade de sucesso ainda é 25%. Pois é, achei bastante interessante essa relação, porque a gente viu na prática e agora vendo a tradução teórica disso foi bastante produtivo. Faremos isso aí para os próximos experimentos também. Deixa eu ler a mensagem aqui do Rodrigo. Conta a explicação, sem dúvida, mas em relação à atividade aplicada, o complicado de questões será compartilhado ou compilado. De questões será compartilhado conosco posteriormente. A ideia é justamente essa, Rodrigo, né? Eu quero ter um banco de questões aí, né? Mas pensando aí, acho que, se não me engano, são em torno de 40 alunos, 40 estudantes, 40 vezes 3, dá mais de 100 questões aí para a gente ter, né, esse banco aí para aplicar para os nossos estudantes ao longo da nossa profissão aí, quando a gente estiver trabalhando com esses conteúdos. A ideia é compartilhar mesmo. Pessoal, então, pelo que eu entendi, não tem mais dúvidas.
fico disponível para vocês aí amanhã, no mesmo horário. Seria interessante vocês, né, trazerem dúvidas, que provavelmente vocês terão mais tempo aí para ter contato com o conteúdo, e estarei lá disponível, tá? Inclusive para trabalhar mais questões relacionadas a essa parte. Pode falar, Márcio. Professor Geraldo, boa noite. Boa noite. Eu cheguei, já tinha passado uns 10, 15 minutos da aula, e você fez um comentário aí agora. O objetivo dessa disciplina é elaborar situações, problemas para esse experimento? O objetivo dessa disciplina é você ver todo o conteúdo, ver a parte teórica de todo o conteúdo relativo aos 3 experimentos. Sim. Então, lá no primeiro experimento, você trabalhou com probabilidade geométrica. Tem uma parte, dá para fazer referência à função quadrática, né? Então, a ideia é que vocês vejam um pouco sobre probabilidade e sobre função quadrática, né? Ou seja, eu já tenho autonomia aí para cobrar lá na avaliação online questões relativas à função quadrática e questões relativas à probabilidade, mas, né, baseado nos experimentos mesmo, não vai fugir muito disso, não. O que você ouviu aí, essa parte que você pegou, é sobre a atividade aplicada, que é uma das atividades de avaliação da disciplina. Então, a disciplina será avaliada pelos fóruns, será avaliada por uma avaliação online, lá no final da disciplina, né? Mais para o final da disciplina, a autoavaliação e também essa atividade aplicada, que tem valor de 40 pontos, que a minha sugestão, a minha ideia, né, foi que vocês elaborassem, está bem claro lá na instrução, que vocês elaborassem uma questão para cada um dos 3 itens que eu coloquei lá. Então, você vai elaborar uma situação, problema, relacionada à função quadrática, à probabilidade, à função exponencial e ou função logarítmica e a ângulos e polígonos regulares, tá? Então, cada um vai ter que elaborar 3 itens e enviar para a gente até o dia 13 ou 14, se não me engano, do mês de março. Ok, professor. Obrigado. Complicado, o nível dos alunos do estado está bem baixo. A ideia, Alexandre, é que a elaboração desses itens, né, você pode fazer os itens ao nível do que você está ensinando, mas não, por exemplo, questão de logaritmo e de exponencial, né, vai fazer uma questão lá de logaritmo exponencial, não tem isso lá no ensino fundamental. Então, se você trabalha no ensino fundamental, você vai elaborar pensando como se você, né, pegasse no próximo ano aí uma disciplina, uma turma de ensino médio. Então, a ideia é elaborar no nível que pede a questão. Não tem que preocupar. Você não vai pegar essa questão e já aplicar para os seus alunos aí, não. Mas realmente a gente está percebendo aí uma certa dificuldade, mas, assim, cabe a nós, né, a ideia do curso de formação de professores é justamente isso, é dar um armamento maior aí para que possamos trabalhar cada vez melhor com nossos alunos e melhorar o nível da educação, né? Pessoal, ainda temos disponíveis alguns minutinhos aí, caso vocês... Eu sei que vocês vão ter que sair aí, tá, de outra turma, mas se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Pessoal, esqueci da lista de presença. Vou mandar aqui agora, só um minuto. Vocês me ouviram? Ouvimos sim, Alexandre. Beleza. Vou prontinho aqui para enviar. Pronto. Aproveitando a tua oportunidade, então, nós vamos ter um intervalinho de 8 até 8h10, na hora que terminar aqui até 8h10, e nós vamos começar o outro webinário, né, nesse horário, 8h10. Será em outro link, tá, pessoal? Que vai estar disponível na plataforma. Quem já quiser ir lá acessando, pode ir. A gente também, como é o primeiro webinário, a gente vai colocar também no WhatsApp. Júnior, não havendo mais perguntas, eu queria te agradecer por esse momento aqui que nós tivemos.
Eu particularmente gostei muito. E até semana que vem. Aliás, semana que vem não, na outra. Semana que vem é carnaval. Semana que vem a gente curtir um pouquinho o descanso. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. E lembrando, amanhã ficarei disponível, tá? De 8 às 9. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, quiser discutir alguma coisa, trocar experiência, estarei lá disponível. Forte abraço para vocês, uma boa noite e uma boa próxima aula aí. Boa noite, fique com Deus. Pessoal, só saiam depois de assinar a lista de presença, por favor, tá?